Neste vídeo, iremos dar início à introdução ao estudo da anatomia, falando sobre os conceitos de normalidade, de variação anatômica e de anomalia. Não esqueçam de seguir nossa página no Instagram, onde você terá acesso a resumos e slides exclusivos, e de se inscrever no canal, para que assim o conhecimento chegue àqueles que mais precisam. Agora vamos discutir sobre esse assunto primordial no estudo da anatomia, tendo como roteiro os seguintes pontos: introdução, conceito de anatomia, conceito de normal e variação anatômica, variabilidade humana, anomalia, monstruosidade e, por fim, as referências. No estudo da anatomia humana, comumente nos deparamos com diferenças entre as estruturas identificadas nos cadáveres e as referências descritas nos livros. Isto se deve ao fato de que os padrões anatômicos apresentados nos livros estão baseados em uma média de casos encontrados em um número significativo de dissecções e, assim, não considera algumas diferenças pontuais encontradas. Em alguns textos mais especializados, os autores referem às variações mais comuns encontradas em cada região do corpo. O nome anatomia origina-se do grego ana, que significa parte, e tomne, que significa cortar, ou seja, é a parte da biologia que se preocupa com o isolamento de estruturas e seu estudo. Sendo assim, a anatomia é a ciência que estuda macro e microscopicamente a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados. Quanto aos conceitos que definem o normal e a variação anatômica, se dão da seguinte forma. Em anatomia, o termo normal está relacionado à forma ou à disposição encontrada com mais frequência nos cadáveres, tornando-se assim um padrão. Em outras palavras, o normal é o mais comum, o mais frequente, sendo, portanto, um termo baseado em ocorrência estatística. O termo normal em medicina deve ser usado com cautela, pois envolve um conceito complexo e de difícil definição, que é o estado de saúde, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, é um conjunto de fatores biológicos, sociais e psíquicos, e não apenas a ausência de doença, e deve considerar também as inúmeras respostas adaptativas dos tecidos e dos órgãos ao estresse. Em contrapartida, as diferenças ocasionalmente encontradas no corpo humano, que se distanciam desse padrão normal, são designadas como variação anatômica, desde que não cause distúrbio ou disfunção nos indivíduos. No estudo da anatomia humana, temos que estar atentos não apenas ao normal, mas também às variações que podem ocorrer. Ao entender o normal como mais frequente, devemos ficar alertados quanto ao denominado polimorfismo humano. Entende-se como polimorfismo a condição na qual uma população possui mais do que um alelo no mesmo locus, com uma frequência acima de 5%. E um exemplo clássico é o sistema ABO do sangue. Em uma situação hipotética, se perguntarmos em uma sala de aula quem possui o sangue do tipo AB, veremos que raros alunos levantarão a mão. Isto significa que, embora o tipo AB seja de ocorrência mais rara, ele é considerado normal, pois os alelos A e B fazem parte do genoma humano, a despeito de se expressarem com frequências diferentes na população. Assim, o normal não pode ser associado de forma absoluta ao mais frequente. Não devemos confundir, contudo, variação anatômica com a variabilidade humana, que é fruto de um complexo sistema de mistura de genes ao longo da história. As populações mestiças, ou seja, aquelas que sofreram grande mistura de genes, como exemplo a população brasileira, mostram maior grau de variabilidade morfológica e, assim, uma maior dificuldade de se estabelecer padrões médios representativos. Esta variabilidade humana não deve ser confundida com raça humana, pois os estudos atuais, empregando marcadores moleculares, mostram que o termo raça não deve ser empregado em relação à espécie humana, por falta de bases científicas que o sustentem. A espécie humana é politípica, ou seja, exibe elevado grau de variabilidade morfológica, como se pode ver comparando indivíduos em uma população mestiça. Na variação anatômica, não há prejuízo da função. Entretanto, podem ocorrer variações morfológicas que determinam perturbação funcional, como acontece nas malformações. Quando um desvio do padrão normal perturba a função, chamamos de anomalia e não de uma variação.
Mesmo nessas condições, a diferença não é muito simples, pois se o indivíduo nasce com um dedo a mais ou a menos em sua mão, isso pode comprometer as suas atividades ou não, mesmo sendo considerada como anomalia. Contudo, se essa alteração é entendida pelo portador como uma deformidade e ele procura esconder a mão sempre que está em companhia de outras pessoas, isto pode configurar um conceito de doença, pois compromete o bem-estar social. Se a anomalia for tão acentuada de modo a deformar profundamente a construção do corpo do indivíduo, sendo em geral incompatível com a vida, denomina-se monstruosidade. E um exemplo é a agenesia, quando não há a formação do encéfalo. O estudo desse assunto é feito em teratologia. Os progressos da medicina cirúrgica têm conseguido corrigir deformações aparentemente incompatíveis com a vida, de modo a permitir aos portadores dessas monstruosidades uma vida normal. Por outro lado, monstruosidades têm sido produzidas pela própria medicina, a exemplo dos anos 60, onde a talidomida foi receitada pelos médicos para aliviar os enjoos comuns na primeira gravidez. E este medicamento, entretanto, como ficou comprovado posteriormente, causava monstruosidades ou graves anomalias, como a ausência de membros ou da porção de um ou mais membros nos fetos. E por fim, a referência utilizada neste vídeo foi a terceira edição do livro de Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar de D'Angelo e Fatini. Não esqueça de se inscrever no canal e de seguir nossa página no Instagram para ter acesso a diversos conteúdos. Muito obrigada!